Sempre que eu tô sem ideias para um vídeo novo, eu me pergunto: de onde vem a criatividade? não é como se a criatividade fosse uma coisa que a gente tinha e um dia ela simplesmente foi embora. Mas eu acho que esse é o primeiro erro. Criatividade não é algo que você possui. Criatividade é algo que você pratica. Eu acho que todo mundo que gosta de cinema e que provavelmente assiste esse canal já ouviu falar de Hitchcock, não só por aqui, né, mas em outros lugares. Eu já vi os filmes e tudo mais. É um dos maiores diretores da história. Diretor de Psicose, de Janela Indiscreta, de Vértigo, né, que é Um Corpo que Cai, e vários outros, Festim Diabólico, enfim. É um dos maiores diretores da história. Só que existe um sucessor dele, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que se chama Brian De Palma. Brian De Palma não só copiou Hitchcock, como ele estendeu as ideias do próprio. A criação de Hitchcock passou a se tornar uma extensão da criação do Brian De Palma, porém de uma forma muito única e específica. E mesmo tendo copiado Hitchcock até certo ponto, ninguém fala que o Brian De Palma não é um cara criativo. Então talvez a pergunta verdadeira não seja de onde vem a criatividade, mas sim como ela se mantém viva. A gente começa a achar que a criatividade é um raio, que vem do nada. Um dom, um momento especial. Quanto mais eu observo e consumo esses artistas que eu admiro, mais eu percebo que a criatividade, na verdade, ela nasce de outra coisa. Atenção. Bom, eu fiz um vídeo sobre como fazer um documentário, né? Ou como registrar a vida. E no documentário, como eu disse no vídeo, você não cria nada do zero, você observa e você escolhe o que olhar. E a criatividade funciona igual. Então, quando a gente diz que perdeu a criatividade, na minha concepção é como se a gente, na verdade, só tivesse parado de observar as coisas, de olhar, viver a vida. E nisso o que eu quero dizer, observar, é sair na rua, né? Não é só consumir outros tipos de arte, mas é viver a vida, né? Olhar, observar as coisas acontecendo, a natureza, né, a conversa com os amigos, a conversa com o seu relacionamento, a conversa com a sua família e esse tipo de coisa, entende? Ou vendo a vida das outras pessoas acontecer também, indo numa praça, né, ou até mesmo num shopping, num cinema, ou qualquer coisa do tipo. Não se trata tanto sobre genialidade ou algo do tipo, mas sim sobre disponibilidade. Então, lembra que eu disse do Brian De Palma? Então, Hitchcock criou uma gramática no cinema. Então ele criou o suspense, o olhar, a tensão, o tempo. E o Brian De Palma ele não tentou fugir disso, ele mergulhou nisso. Ele estudou, revirou aquilo, exagerou muitas vezes, até aquilo virar algo simplesmente dele, muito pessoal. Então na verdade criatividade não é negar a influência, mas sim conversar com tudo que veio antes. Uma das bases históricas mais clássicas do cinema é a Jornada do Herói. Star Wars, Matrix e todas essas sagas mais famosas utilizam da Jornada do Herói como uma chave, né? Como um fio condutor da história. E realmente, a Jornada do Herói é um bom fio condutor. E é um ótimo exemplo também de como funciona a criatividade. Porque na Jornada do Herói ninguém vira nada sem atravessar o território de alguém. Como em Star Wars, por exemplo, você entra numa caverna, se perde e aprende. E aí volta renovado, volta uma nova pessoa daquela experiência. E aqui vem talvez um paradoxo ou algo do tipo, que talvez eu sinto que a gente perde a criatividade quando a gente tenta ser original demais. É quando a gente esquece que criar algo não é criar algo do nada, não é inventar do nada, é reorganizar o que já existe. Criatividade no fim nasce de um acúmulo, do repertório, do erro, da repetição. Linkando com o meu vídeo sobre documentário, que eu acho que conversa um pouco com esse vídeo, é igual a um documentário. Você grava um cotidiano, né, algumas coisas consideradas banais, mas no fim, quando se junta aqueles pedaços, forma algum sentido. A criatividade ela não some do nada. O que some é a coragem de continuar tentando. De talvez até copiar antes de se transformar, de observar antes de opinar e de errar antes de acertar. Se você está vendo esse vídeo e sente que perdeu a criatividade, talvez você só precise voltar a olhar. As ideias elas não morrem, elas só param de trabalhar para nós quando a gente para de trabalhar para elas. No fim, criar não é só ter ideias, ou não é de fato ter ideias, mas sim sustentar o processo.